vida pode ser mais. O seu podcast de ontopsicologia. Antônio Meneghetti, acerca da aplicação da ontopsicologia no campo do direito, nos diz o seguinte: o fundamento do direito não é o indivíduo, porém o conceito sim de pessoa. Isto é, um ente preciso, autônomo, que se funda e se titula pela transcendência do seu ser. Nós estamos aqui para uma conversa muito especial com 3 alunos e um egresso, né, o Nísio já, do bacharelado em ontopsicologia, para falarmos sobre a bigraduação. A bigraduação, que é uma experiência onde o aluno pode cursar 2 cursos ao mesmo tempo, mas que tem todo um sentido e um significado bem particular, no caso do curso de bacharelado em ontopsicologia, pois são aqueles alunos da Faculdade Antônio Meneghetti que em algum momento perceberam que o conhecimento das disciplinas FOIL, essa busca de si mesmo, esse desenvolvimento de uma personalidade liderística, essa busca de conhecer um pouco mais profunda a dinâmica do seu inconsciente, levou à vontade de estudarem também a ontopsicologia. Uma vez que, lembramos que a ontopsicologia é uma ciência de caráter interdisciplinar. Estamos aqui para um bate-papo bem descontraído com esse pessoal que é muito animado, vocês vão perceber, para falarmos um pouco sobre a experiência deles, de como que foi ter cursado a bigraduação, né? E no caso ainda da Ana Paula e da Valentina, que concluíram já o curso de Direito e agora seguem estudando e se formando esse ano no curso de ontopsicologia. Então, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, a gente gostaria que vocês se apresentassem aí para quem está nos assistindo. Bom, primeiramente é um prazerzão estar aqui, fiquei muito feliz com o convite, não tinha como não dizer nada que não sim, topo, e vai ser bem legal, tenho certeza. Então, para começar, eu me chamo Nísio, eu sou egresso do curso de Direito e de Ontopsicologia aqui da ANF, me formei em dezembro de 2024, né? A minha formatura em Direito foi no dia 6 de janeiro e a de Ontopsicologia no dia 5 de janeiro, né? Esse é um caso bem atípico, primeiro né? Ontopsicólogo e depois primeiro ontopsicólogo e depois bacharel em Direito. Vocês Isso é entenderam importante. bem, né? Num dia o Nísio se formou em Direito e no outro... Primeiro em Ontopsicologia e depois em Direito. E depois Direito. A ordem dos fatores, nesse caso, altera o resultado. Altera muito. Mas, enfim, eu vim pra ANF, eu comecei com 17 anos, eu vim de Uruguaiana, na fronteira ali com a Argentina, e agora eu tô com 24 e tô morando em Porto Alegre, sou advogado, tô advogando para um escritório de direito empresarial de lá. Então, muito obrigada pelo convite, foi um prazer para mim receber esse convite e também estar aqui hoje conversando com vocês, também com o Nísio e com a Valentina. É a gente que teve todo um percurso junto, né, no curso de Direito e em Ontopsicologia também. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 25 anos, sou formada, me formei no dia 6 de janeiro em Direito e sou formanda de 6 de janeiro de 2024 e sou formanda do curso de Ontopsicologia nesse ano. Sou natural de Jaguari, que é uma cidade a 160 quilômetros aqui do Recanto, e atualmente sou advogada, trabalho no escritório de advocacia em Santa Maria, e estou então nesse caminho fiz a bigraduação juntamente. Então, nesse caminho aí de terminar a graduação agora e seguir trabalhando as duas áreas conjuntamente. Bacana. Legal. Bom dia, meu nome é Valentina, eu sou de 13 de Maio, natural de 13 de Maio, um pouco mais longe, em torno de uns 350 quilômetros. Hoje eu tenho 25 anos, moro aqui no Recanto. Eu iniciei na ANF cursando bacharelado em Direito, morando em Santa Maria. E no meio do percurso eu acabei mudando para o Recanto, morando aqui, que é um pouco ao contrário do que a maioria dos alunos faz. Então, comecei o bacharelado em ontopsicologia. Atualmente moro aqui no Recanto e trabalho na Fundação Antônio Meneghetti na parte dos projetos culturais e educacionais e também na parte jurídica. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, também junto na companhia do Nísio e da Ana, porque é sempre bom pra gente estar juntos de novo, principalmente numa ocasião falando sobre o nosso processo formativo e junto com a ANF. Colegas de jornada, então, viveram essas experiências tanto no direito quanto em ontopsicologia juntos. Que especial. Para nós é uma alegria ter vocês aqui. São frutos da ANF, né? Alunos da ANF. Acho que cada vez que a gente traz convidados, não só professores, mas alunos, assim, acho que a gente se sente muito emocionado. Pra gente começar essa conversa, assim, por qual razão vocês escolheram fazer a bigraduação? O que levou vocês a essa decisão? E como foi conciliar 2 cursos, assim, em grande parte do processo formativo no direito? Da minha parte, foi um processo bem curioso,
porque eu comecei a me interessar pela ontopsicologia justamente por conversas e debates que a gente tinha na casa do estudante desculpa, sobre a ontopsicologia. Então o pessoal chegava das aulas, os alunos de ontopsicologia queriam conversar sobre aquilo, todo mundo ali, todo mundo muito novo, todo mundo sem muito saber o que era o que, né? E começava a debater. E aí tinha crítica de um lado, tinha gente que não entendia muito bem do outro, e eu comecei, a partir desse momento, comecei a me interessar sobre. E junto disso, na ANF, as disciplinas FOI, os professores comentando, os movimentos, assim, os cursos que aconteciam e tal. E eu fui me interessando. E aí, para poder, naquele momento, criticar com fundamento em alguma coisa, eu precisava estudar. Então, eu fui e busquei. E eu, num primeiro momento, quando eu comecei a faculdade, eu era subsidiado pelos meus pais, assim. Eles pagavam a faculdade, pagavam a minha casa e tal. E eles não queriam que eu fizesse o bacharelado. E nesse momento eu já estava trabalhando, e eu estava trabalhando já no comercial da faculdade, e a gente acabava fazendo muita hora extra. E aí eu decidi que eu ia cursar ontopsicologia, eles querendo ou não, eles sabendo ou não, e até acho que eles não sabem dessa história, então se eles virem o podcast, eles vão descobrir agora. E eu resolvi que eu conseguiria fazer 3 cadeiras com o valor que eu ganhava fazendo as horas extras no comercial. Então eu fui e me inscrevi, aí comecei o direito em 2018 e comecei o bacharelado em ontopsicologia em 2019. Na 5ª turma. E aí, então, foi todo esse processo. Mas eu comecei muito por causa dessa curiosidade, de querer entender o porquê que existia toda uma estrutura em volta disso, e também dos resultados das pessoas com quem eu convivia falando sobre, entendendo que para eles era pertinente. Eu pensei, bom, se para essa pessoa aqui, que nesse momento é uma referência para mim, isso é uma coisa pertinente, relevante, talvez tenha alguma coisa interessante para eu buscar. E aí, a partir disso, eu fiz o movimento. E, de fato, assim, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, assim. Desde o momento 1, assim, eu percebi muita mudança de mim comigo mesmo, principalmente, e um pouco da pergunta sobre como foi o processo, né, as dificuldades, se foi fácil, se foi difícil, assim, eu tenho muito claro para mim de que, obviamente, teve muito esforço envolvido, mas foi algo muito gostoso de fazer. Foi um processo muito bom. Eu adorava quando chegava o final de semana das aulas, eu adorava quando tinha as jantas com os colegas, eu adorava estar no ambiente para estudar e falar sobre ontopsicologia, assim. Então, nunca foi algo penoso para mim. Então, até às vezes a gente tá conversando com outras pessoas, ou quando eu tô contando que eu fiz 2 graduações ao mesmo tempo, o pessoal fala, nossa, mas como é que tu aguentou e tudo mais? Cara, pra mim sempre foi muito bom, assim. Então, tipo, nunca foi um peso, sabe? Foi muito, muito tranquilo, muito natural, assim. Foi um processo maravilhoso, assim. Foi muito bom. Acho que é importante esclarecer para quem está nos ouvindo, né? Que como é que funciona a bigraduação em ontopsicologia, né? Então, nós temos... em primeiro lugar, né? O bacharelado em ontopsicologia da ANF, ele é único no Brasil e no mundo. Ele é um curso de caráter inovador, experimental, né? Inclusive, acabamos de receber a nota 5 de avaliação, nota máxima, avaliação de reconhecimento do curso. E nós temos um caráter integral de carga horária. Então, por exemplo, um aluno que cursa durante a semana as disciplinas, no caso da nossa realidade aqui da ANF, ou ele faz o matutino ou faz o noturno, ele pode, uma vez ao mês, de quarta-feira a domingo, fazer as disciplinas de caráter de turma mensal. É bem bacana porque assim, a gente recebe alunos de vários estados do Brasil e a gente, desde o início, o curso oferece essa proposta pensando justamente na possibilidade de, como é o único curso do Brasil, de receber alunos de outras regiões. Essas turmas mensais já têm um caráter de ter alunos que são formados em outras áreas, empresários, professores, profissionais de várias áreas diferentes, ou que estão fazendo outro curso. Claro que temos também alunos jovens que estão fazendo a sua primeira graduação ali na turma mensal também, mas para que você possa, quem nos acompanha aí, você nos entender um pouco melhor. E fica uma dica aí para quem quiser o nosso 2º episódio, que nós gravamos com a professora Patrícia Vaslavic, onde a gente apresenta um pouco a estrutura do curso de bacharelado em ontopsicologia para conhecer um pouquinho mais. Ana.
Eu entrei na faculdade também de Direito em 2018, no bacharelado em Direito. Fui colega do Nísio e da Valentina nesse período. Entramos juntos na faculdade. Vocês estudaram na mesma turma? Sim, A partir do eu e a segundo Valentina sim. E posteriormente, a partir do segundo semestre, nós três estávamos legal. juntos na mesma turma. E eu, durante as disciplinas FOI, eu tinha sempre aquelas aulas que a gente tinha nas disciplinas FOI, sempre dava uma inquietude, vinha um pontozinho de curiosidade sobre aquilo. E aí, eu entrei, sempre quis o direito, então entrei diretamente no curso de direito. E posteriormente, ali, 2021, eu entrei no bacharelado em ontopsicologia. Foi depois do período que a gente fez o intercâmbio na Itália, que eu voltei de lá. E aí, eu tava, com a volta do intercâmbio, algumas disciplinas do direito eu não conseguiria acompanhar ali. Conversei com a professora Patrícia e surgiu a possibilidade de eu fazer uma disciplina, que era ensiôntico, na turma 5, que era a turma do Nísio. Legal. Então, a gente foi colega nessa disciplina. E era muito um ponto de curiosidade sobre a ciência, de curiosidade sobre o ser humano, de ver que nos dava desenvolvia na gente um tipo de sensibilidade pra gente, pra nossa vida. E também para, posteriormente, no direito, atender de uma outra forma, verificar os fatos de uma outra forma. Então, para mim, iniciar o bacharelado em ontopsicologia, e tem muito disso, assim, de uma forma de especificar, de desenvolver uma sensibilidade e uma curiosidade também sobre o ser humano, sobre a gente mesmo, que o bacharelado tem essa vertente que desenvolve. E qual é a outra pergunta? Conciliar as duas. E sobre conciliar, eu acho que vai muito do que o próprio Nísio já trouxe, que não tinha nada de penoso, não tinha nada de difícil de conciliar as duas, porque a gente tinha aula de quarta a domingo. No bacharelado eu comecei fazendo uma disciplina, então a disciplina era aos sábados eu não tinha aula do direito, então a gente ficava o dia todo em aula. E era muito gostoso, era muito proveitoso, assim, esse momento de troca com colegas, eram colegas também, a nossa turma. É uma turma com mais maturidade, uma turma mais que tem pessoas mais velhas. Então, pra gente era esse momento muito de confraternização e poder aprofundar o conhecimento, aquela sementinha que a gente tinha de curiosidade, nesse momento poder aprofundar. Então, pra mim, depois que terminou o curso de Direito, então ficou só o bacharelado em ontopsicologia. Então, esses momentos também, porque daí eu me mudei para Santa Maria, e esses momentos de vir para o Recanto também, que ficavam durante 4 dias, então era bem imersivo, assim, e é um momento muito proveitoso, assim, tanto do mês quanto durante esses 4 para 5 anos que a gente está se formando aí. Pra mim, vem um pouco dentro do que o Nísio e a Ana já falaram. Eu comecei o bacharelado em Direito em 2018 também, e em 2019 eu fui pro intercâmbio. E até 2019, até metade de 2019, até esse período de ir para o intercâmbio, para a mobilidade internacional na Itália, eu não gostava muito das disciplinas FOIL, assim, era bem aquela crítica. Ai, mas para que eu vou estudar isso? Que saco que tem essa disciplina? Eu não via muito o porquê, até no primeiro ano, 2018. Aí, no início de 2019, a gente começou a ter uma disciplina com a professora Analisa, e ela nos puxava muito, assim, ela brigava com nós no sentido, a gente dizia que não gostava, ela dizia, tá, não me interessa, vocês vão ter que fazer e vão participar de tudo igual. Tá bem, a gente participava. E daí, eu fui pro intercâmbio em 2019 e o intercâmbio, assim, foi uma virada de chave. E depois, quando eu retornei, também pela convivência com o Nísio e com a Ana Paula, que já estavam cursando bacharelado, começou a surgir esse gosto um pouco a mais. Então, a gente acabava se encontrando, acabava conversando. Sim. O Nísio contava muito do final de semana de aula que ele tinha com a turma, que era mais madura, e eu achava isso muito diferente. Era muito diferente do que a gente estava habituado no direito, que era toda noite a aula dentro da sala de aulas, mais Sim. catedrático, assim. E começou a surgir essa vontade. Então, eu comecei a gostar muito mais das disciplinas FOIL. E a partir dali que surgiu o interesse, então, em cursar o bacharelado de ontopsicologia. Porque eu gostava e eu queria mais. Mas a gente ia até um ponto nas disciplinas FOIL. Aí, então, eu comecei fazendo uma disciplina também, no primeiro módulo, que era os Fundamentos Históricos e Epistemológicos, com a professora Patrícia, logo no primeiro mês. No segundo mês, eu já comecei a fazer carreira e estilo de vida, e então eu fiz essas duas. Aí, na metade, já abriu a oportunidade de fazer humanismo com a turma do Nísio, então eu fiz humanismo e fiz essas 3. Aí, depois do segundo módulo, eu disse, não, agora vamos seriamente, então, estudar, não fazendo só uma ou duas, mas então fazendo todas as disciplinas
da grade, e muito também porque o que mais me interessava, assim, era vendo o resultado das pessoas que estudavam, o quanto elas mudavam, principalmente num primeiro momento, o estilo de vida. O quanto elas mudavam fisionomicamente, o jeito de se vestir, como elas viviam, como elas levavam o dia a dia delas com mais seriedade do que eu levava até aquele momento. Então, isso que num primeiro momento me chamou mais a atenção de, se eu vir por esse caminho, eu posso ter um ganho muito maior, eu posso evoluir muito mais do que aonde eu tô hoje. Bacana. Que legal. E uma coisa Sim. só em relação à logística das aulas, né? Porque a gente tinha... Claro, durante o final de semana do bacharelado, não é que as aulas do direito elas parassem, elas Sim. seguiam acontecendo. E uma coisa que sempre foi muito positiva é a compreensão e a flexibilidade dos professores e das coordenações em dizer assim, final de semana eu tenho aula do bacharelado, não vou poder participar da aula quarta, quinta, sexta de noite e nem no sábado de manhã, ou seja, são 4 aulas que eu perco na semana. Então, e aqui na UF a gente não tem aquela questão de que no mesmo dia tu tem várias disciplinas, então cada dia é uma disciplina só, tu perde a aula Sim. da semana, né? Sim. Então tu Aula perde inteira. uma carga horária inteira. Total. Né? Então os professores sempre foram muito compreensivos e flexíveis nesse movimento de os professores mesmo institucionalmente resguardar a nossa possibilidade de fazer as duas. Então isso foi sempre muito legal, assim, muito bom, assim. E complementando, que agora eu esqueci de responder a outra pergunta, sempre foi muito tranquilo fazer as duas. Claro, é que nem o Nísio disse, assim, é óbvio que houve um esforço e houve um empenho, ainda tem muito grande, até porque durante todo esse tempo, além de fazer as 2 graduações, a gente Vocês estava trabalhavam. trabalhando. Trabalhas. Tem as outras Exatamente. dimensões da vida que seguem Exato. acontecendo. Exato. Mas o final de semana do bacharelado, ele era assim um respiro. Justamente porque a gente tinha toda semana de noite era a aula do direito, que era mais teórica, mais tradicional, sentado na sala certinho. E no deontopsicologia, não. A gente ia pra fora, a gente fazia aula ao ar livre. Então, era quase que um respiro, assim, esse final de semana tem bacharelado. Então, depois voltava pra continuar o direito também de um outro modo. Depois daquele final de semana, tudo se tornava mais gostoso. Porque tem, dentro da lógica do próprio curso de ontopsicologia, que a gente não consegue passar por ele, a gente não passa uma aula de ontopsicologia sem se pensar, né? Perfeito. Então, a gente abria naquela semana um espaço para pensar sobre nós. Perfeito. E a partir disso, a gente conseguia, dentro desses 4, 5 dias que a gente ficava ali imerso, organizar muita coisa. Então, era um tempo que a gente não tirava só para estudar ou só para fazer a graduação ali. Era o tempo que a gente tirava para se aprender mesmo. E isso ajudava nesse respiro e nessa continuidade das coisas, e por isso tornava leve. Porque a partir do momento que a gente olha para si mesmo e a gente tem, a partir das aulas, as ferramentas para entender onde é que toca, por que toca e como isso reverbera, bom, aí a gente tem um conjunto de ferramentas que nos possibilita, de fato, vir para a vida depois e tocar as coisas com maior assertividade, com maior prazer, com maior tranquilidade, assim. E acho que dentro disso que o Nísio disse também é que o resto da vida não parava. Então também era um aprendizado e uma maturidade que a gente foi aprendendo ao longo, no sentido de, ok, eu tô aqui na aula na quarta-feira de tarde, mas se vem demanda do trabalho, eu continuo resolvendo isso e depois volta pra aula. Não é só um ou só o outro, mas também como conciliar isso. Total, fazer a gestão dessa Exato. realidade, né? A gestão das atividades. Legal. Pessoal, assim, depois a gente vai entrar um pouco direito e ontopsicologia, refletir um pouco sobre essas 2 ciências que acho que se complementam muito e vocês foram percebendo isso, né? Mas, assim, uma questão para a gente pensar de modo bem direto, assim, qual que foi o ganho de personalidade que vocês tiveram a partir do momento que vocês iniciaram a bigraduação? Tinha um momento que vocês se sentiram assim, ok, a minha turma do direito está caminhando numa direção, mas eu já sinto uma movimentação outra. Foi meio de imediato, logo começaram a perceber que vocês desenvolviam competências de vocês a nível pessoal, que depois acrescentavam aquilo que estava sendo estudado no direito? Para mim, pelo menos, não foi imediato. Não foi imediato. Eu não conseguia... por imaturidade, no caso, entender o que estava acontecendo ou a dimensão daquilo que estava ocorrendo, assim. Então, eu percebia, mas eu não sabia lidar, eu zero lidava com isso. Eu sabia que eu estava fazendo uma coisa aqui, que eu estava fazendo outra coisa ali, e que as coisas estavam andando, e que estava mexendo, e que eu estava
mudando ao longo do tempo, mas eu não tinha clareza do quanto isso acontecia. E eu fui ter essa clareza e essa virada de chave na volta do intercâmbio. Né? Então, até eu ir para o intercâmbio, eu vivia tudo isso num drive de que, beleza... Tá acontecendo, é legal, eu percebo, mas ainda era muito mais reativo do que propositivo da tua parte. Exato. Então, no momento que eu volto pro intercâmbio, eu faço algumas outras escolhas, assim, e eu acabo escolhendo por estar mais maduro, porque já estava se encaminhando para o final da graduação, das 2 graduações, e eu tinha que, de fato... Bom, agora eu tenho que fazer escolhas que vão ser... até certo ponto determinantes lá na frente. Total. Então, a partir desse posicionamento, que, claro, a partir de todo o background que eu já tinha da própria ontopsicologia, e de poder entender que, bom, de identificar esse é o momento. Total. E aí, a partir disso, né, a partir disso comecei a fazer as mudanças, mas não foi automático. Sim. Fui ser consciente disso depois que eu me propus a decidir, né? Então, eu tive a possibilidade de tomar consciência depois de ter dito, bom, preciso tomar uma decisão, preciso fazer uma escolha a partir de agora. Teve a possibilidade de te investir de um outro modo, te disponibilizou e, de certa forma, isso depois foi se constituindo enquanto consistência daquilo que tu queria pra ti, tanto no direito quanto pra vida de maneira geral. Exato. Legal. Pra mim, eu acho que um pouco do que a Valentina trouxe na pergunta anterior, eu tinha muito o ponto do estilo de vida, assim. Tipo, o quanto que as escolhas que tu faz dia a dia dão resultado a curto, longo e a grande prazo, assim. E esse ponto do estilo de vida, pra mim, foi um dos primeiros pontos que eu fui mudando, assim. Quando eu entrei no bacharelado, na verdade, quando eu entrei no Recanto, assim. Porque a gente tinha aulas ali já no Escola da Vida, em projetos da Fundação, em que a gente via esse momento. E pra mim ficava muito, muito forte, muito presente o ponto da responsabilidade com as próprias escolhas, assim. E durante as aulas, a gente se repensa muito. A gente repensa escolhas, a gente repensa a forma como a gente está conduzindo a própria vida, o trabalho, as relações pessoais e interpessoais, assim. E para mim, essa decisão de ir se trabalhando e desenvolvendo junto com as 2 graduações e precisando conciliar trabalho, 2 graduações, enfim, desenvolver outros projetos que a gente também tinha interesse, para mim foi um ponto de ter mais responsabilidade, assim, mais uma maturidade que foi se desenvolvendo ali durante esse percurso. E eu acho que durante as aulas e principalmente quando porque tem muito caráter interventivo da ontopsicologia. Então, durante as aulas, os professores, pela formação que têm e também por serem professores de ontopsicologia, acabam trabalhando os alunos. Então, uma fala de um professor que toca de um outro modo, um exemplo que ele dá, que aquele exemplo, na verdade, serve para você, serve para tua vida, e isso vai tocando a gente de um outro nível. E isso vai também responsabilizando, assim. Então, esse percurso do bacharelado foi muito formativo existencialmente, assim. De dar uma maturidade para fazer as escolhas, né? E o quanto isso depois também te ajuda a organizar as outras coisas da vida, né? Porque aqui a gente entra numa questão que as pessoas consideram que é paradoxal, assim, né? Que, ok, eu tô me retirando dessa dimensão do direito nesse momento, e como que isso depois vai se organizar? Como que eu vou ficar mais forte? Ou como que eu vou saber escolher de maneira mais adequada o que significa para mim aquilo, né? E eu acho que o ponto, assim, de eu ter entrado no bacharelado, a partir também de um ponto do direito, que porque a gente no direito trabalha com pessoas também, Total. trabalha com coisas que acontecem com as pessoas. Então, a ontopsicologia, para mim, tem muito esse ponto de você olhar de uma outra forma para a situação, de olhar e olhar para a própria vida de uma outra forma, assim, de entender que as nossas escolhas, os momentos que a gente vive também são formadores para aquilo que a gente vem posteriormente, daquilo que a gente vive posteriormente. Então, esse percurso, para mim, teve muito esse caráter de entender a situação, porque, enfim, a gente tinha colegas que não entendiam, às vezes, por que a gente fazia 2 graduações, por que não termina o direito primeiro e depois faz essa graduação. Mas para mim, era muito o ponto de conseguir conciliar e entender que eu estava sendo muito feliz fazendo essas 2 coisas, que eu estava me desenvolvendo e que o meu percurso era esse, o percurso de formação era esse, que eu conseguia conciliar e conseguia me desenvolver a partir disso, a partir também do que eu retirava de conhecimento do bacharelado, né? Eu acho que o modo como vocês estão trazendo, assim, é um exemplo bem bacana, assim, para o jovem que está nos escutando, né? Porque vocês foram fazendo escolhas que, na verdade, essas escolhas foram provocando vocês a responsabilidade, né? De repente, você se encontrar assim, eu tenho um trabalho e 2 faculdades para dar conta disso. Não é tão simples, né?
E eu acho que isso é muito bacana, né? O quanto, na verdade, assim, somos nós os responsáveis por irmos adicionando na nossa vida os elementos que vão dando o design do que vai ser a nossa vida, né? Isso acho que é muito, muito bacana, assim, na fala de vocês. Né? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre direito e ontopsicologia, né? Vocês já estão rindo porque vocês me conhecem, né? Me conhecem, né? Estava aqui pensando que, do ponto de vista do direito enquanto ciência, para quem nos escuta, o Brasil é um país muito à frente, assim, né? Os grandes teóricos, os maiores intelectuais, assim, que puderam formar um pensamento brasileiro, isso até na filosofia, quando a gente vai estudar a filosofia brasileira, na verdade, a gente está estudando juristas, né? Tobias Barreto, Miguel Reale, a Escola de São Paulo, a Escola do Recife, né? Então, assim, por que eu estou trazendo essa premissa, né? O direito é uma ciência que te dá uma capacidade de pensar a essência do humano, né? Quando a gente pensa assim que, ok, quem eu sou é uma questão ontológica, mas logo em seguida vem a pergunta, uma vez que eu compreendo quem eu sou, o que eu faço da minha vida? É uma questão da ação, da ética, e aí vem o direito, né? Vocês conseguiram perceber também do ponto de vista científico que, por exemplo, o estudo da ontopsicologia propiciou em vocês uma compreensão, uma mudança de um ponto de vista sobre o que é o direito como ciência, por exemplo, assim, eu passo a entender a função do direito muito melhor se eu estudo a ontopsicologia? Sim. Eu sim, mas de novo, não foi de imediato, né? Até porque como eu comecei as duas bem no início, eu tinha muitas disciplinas que eram teóricas, por exemplo, filosofia do direito, história do direito romano, e eram disciplinas que não trabalhavam de fato o sistema, não trabalhavam de fato as normas, a legislação, toda essa análise. Mais prático. Exato. E aí, claro, a maturidade foi indo, as disciplinas foram mudando, a gente foi chegando mais para esses finais de curso, e aí sim eu entendi e consegui compreender 2 pontos principais no meu entendimento, que a ontopsicologia dá a chave de leitura para a gente poder entender o direito. No campo de entender a norma mesmo, de entender que existe uma lógica, que é uma lógica que ela nasce do ser humano, mas ela sustenta todo um sistema, e aí que isso, a vontade daquele indivíduo, daquele ser humano, ela tem que estar adequada com o caminho sistemático para que se chegue lá, e que esse caminho ele não é um caminho único, ele é um caminho que se ramifica, e que cada ramificação dele ele vai dar um determinado tipo de consequência diferente, e que tu tem que ter durante todos os teus steps ali, um background check de saber onde é que tu tá pisando, por que tu tá indo para aquele caminho, por que não tá indo pelo outro, e que essa capilaridade, assim, quando tu tem a chave de leitura da ontopsicologia, tu consegue entender abaixo da base, porque tu começa a enxergar a base de baixo, assim, tu olha para cima e tu consegue ver os caminhos que são possíveis, todas essas ramificações que o direito permite e que fazem parte das regras do jogo, tu começa a ver de uma outra perspectiva, né? Então tu não enxerga mais a lei como algo que é impositivo, tu começa a enxergar a lei como algo que é flexível, e aí tu começa a poder quando tu flexibiliza isso, tu consegue trabalhar esses aspectos e essa multidisciplinaridade e essa conexão das coisas de uma forma muito mais fácil. Porque, por exemplo, a gente estuda o direito, ele é todo compatibilizado, assim. Então, a gente tem o direito tributário, o direito penal, o direito empresarial, o direito de família, o direito de sucessões. E tudo isso vai se tornando disciplinas que são objetos de estudo que são independentes. Só que quando tu entra nisso a partir do drive da ontopsicologia, tu começa a enxergar tudo isso conectado. Porque a ontopsicologia te dá esse tipo de racionalidade em cima disso. Você sai de uma leitura objetiva da ação feita e pergunta quem é o agente, né? Exatamente. E em todas essas áreas tem um agente que é o homem, né? E tu vai passar a pensar, mas o que de fato aquela pessoa quer? Porque nas relações jurídicas sempre é o homem de fundo. E a gente na ontopsicologia vai buscar entender o homem. Então a gente para também para pensar, será que a pessoa quer só aquele processo porque ela quer de fato aquele dinheiro?
Ou o que ela... Será que ela não tem outra Qual a motivação questão que tá ali, além né? daquilo? Não é só o que aparece externo, mas tu tem mais ferramenta e um aporte para começar a entender. Não que seja fácil, mas para começar a entender o que de fato aquela pessoa quer com aquela ação. Com aquele contrato, enfim, com o que seja. E daí também dá uma resposta jurídica melhor. Porque daí tu vai buscar satisfazer de fato o que aquela pessoa quer. Não aquele externo que em um primeiro momento aparece, né? E isso eu fui começar a me dar conta depois de formado. Porque, claro, durante a graduação, um trabalho de estagiário do escritório de advocacia, o estagiário ele não tá lá entendendo o caso com o cliente. Ele tá... O caso já chega... O caso já chega pronto. Alguém que te delegou uma tarefa, tu vai lá e tu vai executar. Tu vai fazer uma peça, tu vai fazer uma pesquisa, tu vai fazer uma análise jurisprudencial, tu vai fazer uma análise do processo. Mas não tem muito espaço nesse momento para tu entender de onde é que vem, qual é a motivação, qual é o ponto inconsciente que tá colocando aquela situação lá. E aí quando tu já, a partir da formatura, tu já começa a ter responsabilidades profissionais dentro do direito, assim, no escritório de advocacia, atendendo o cliente, entendendo essas coisas, aí sim tu começa, putz, isso aqui, cara, lá na graduação eu já tava me preparando para poder encarar isso aqui agora. E de fato a resposta vem mais assertiva. De fato tu gasta menos... Tu fica mais tranquilo, tu fica menos ansioso. Tu entende que aquela demanda, ela é urgente, mas ela é urgente por quê? Porque ele tem aquele problema que é colocado por causa desse ponto, assim, sabe? E não é um ponto de tu olhar e julgar a pessoa ali, mas é tu entendendo onde é que vem. Perfeito. E aí tu entendendo onde é que vem, tu consegue gerir melhor as expectativas, tu consegue gerir melhor os prazos, tu consegue gerir melhor a quantidade de energia que tu vai colocar ali dentro. Porque às vezes chega um problema e o advogado ele fica imerso naquele problema e ele não consegue achar a solução. Porque ele tá imerso no problema do cliente. De maneira objetiva. Sabe? Então, tu perde a leitura fria da situação. E tu perde, assim, a possibilidade de agir. E aí, essa chave de leitura, tu consegue ver depois a partir dessa premissa. Mas eu queria trazer um ponto, assim, até não me alongar tanto, mas que o principal ponto da minha perspectiva e da minha experiência que a ontopsicologia me auxiliou é que, a partir disso, eu comecei a me conhecer melhor. E a partir do momento que eu me conheço melhor, eu começo a trabalhar melhor. E esse foi o principal ponto. Então, até esse momento, onde eu pudesse ver, de fato, a ontopsicologia nos casos ali, no dia a dia da prática, eu fui cultivando ela em mim mesmo. Então, me entendendo, me posicionando e entendendo a minha maturidade, as minhas responsabilidades, o que eu tenho que fazer aqui, qual é a melhor escolha nesse momento, sabe? E aí, dentro disso, essa autogestão que me proporcionou depois usar essas ferramentas, que são valiosíssimas. Mas aí às vezes, a gente perde nesse momento que a gente quer antecipar tudo. E quer já saber na prática como é que funciona, e já quer ver tudo isso e tal. Só que não vai acontecer durante, sabe? É uma perspectiva. É um percurso, é uma forma também, quando acontece desse modo, talvez, inclusive, da pessoa se desresponsabilizar de passar por esse processo. Porque depois você vai ter a garantia, mas se de fato aquilo representa uma maturidade, uma consistência existencial da sua posição. Então, acho que isso é interessante sobre essa perspectiva. Pensando aqui, né, a exatidão da consciência, ela tem um peso, assim, muito forte no operador jurídico, né? Que através das decisões jurídicas está em jogo uma série de fatos da vida particular das pessoas, da sociedade, né? E eu acho que um ponto também que a ontopsicologia auxilia é entender nisso que o professor Bruno trouxe, qual é o papel do advogado naquela situação. E eu acho que porque a gente tem num processo judiciário, a gente tem o juiz, a gente tem a parte ré, a parte autora, e aí o papel do advogado como que a gente pega a expectativa que uma pessoa tem ao nos contratar, ao nos pegar como advogado, vamos dizer assim, e como é que a gente transpõe isso para o processo. Sim. E de uma forma técnica, porque o que nos interessa são as normas. Como é que a gente pega o sistema, coloca o fato dentro daquele sistema e leva para o judiciário. E além de tudo, entender também o papel do advogado. A gente é um instrumento para a legislação, a gente é um instrumento para o judiciário.
E a ontopsicologia nos dá essa possibilidade de entender, por exemplo, a dinâmica do que está acontecendo. Por exemplo, ao falar com uma pessoa, por que tu fala daquela forma com aquela pessoa? Ou durante, por exemplo, uma briga familiar, uma sucessão. Por que tu age com uma pessoa, tu fala com uma pessoa e não com outra? Porque tu tem a capacidade de ter esse conhecimento, nos dá sensibilidade para ir entendendo o que naquele processo faz sentido e o que vai funcionar para aquilo que o cliente está nos pedindo. Então, eu acho que dá muito esse ponto da especificidade do trabalho, assim. Então, para mim, isso é muito, muito presente e é um dos pontos, para mim, mais importantes, assim, que eu entendo, que dá esse olhar que dá a dinâmica de tudo, assim. A gente consegue olhar e dizer, por aqui eu consigo chegar a tal resultado, por aqui eu consigo ver de uma determinada forma, sempre com um olhar de curiosidade no sentido de entender aquela situação e buscar resolver aquela situação, né? Vocês chegaram a participar do Hard Case? Sim. Só para contextualizar, se quiserem explicar um pouquinho para quem está acompanhando o que é o Laboratório Hard Case, acho que é bem bacana. O Laboratório Hard Cases, então, são casos difíceis, hards, em que a gente vai analisar eles, estudar eles sob uma perspectiva jurídica, mas também com a perspectiva da ontopsicologia. Então, a gente vai usar das duas ciências para entender. O primeiro, a gente participou do primeiro... Eu participei de 4 ao todo. O primeiro deles foi sobre a Fazenda Brasil Verde, que era sobre a questão de trabalho escravo, análogo à escravidão em uma fazenda, em que o Brasil teve uma condenação, enfim, da corte por causa daquela situação. E depois a gente teve um de bioética e biodireito, que a gente trabalhou a perspectiva de células tronco-embrionárias. São questões bem importantes. Que a gente tinha essa visão de como que também a ontopsicologia trata isso, de como o professor trazia na ciência aquela visão sobre a situação e vendo a partir da perspectiva jurídica o que poderia ter sido diferente, o que a gente veria de uma outra forma e como foi o resultado daquele processo. Né? Só esclarecer assim, para quem nos acompanha, esse é um laboratório de extensão e de pesquisa, né, em parceria entre o curso de Direito e Ontopsicologia, que estuda esses casos específicos. Valentina, você ia... Não? Tá ok. Então tá. Não, porque a gente foi falando e eu me lembrei, né, eu acho que é bacana para quem nos acompanha perceber que esse diálogo ele é motivado já, né? E eu nem lembrava, eu me lembrei agora que eu participei do Hard Cases muito antes de começar a cursar ontopsicologia. Então, também dali vem um pouco dessa motivação de fazer o bacharelado. Eu não me lembrava, assim, foram 3 módulos do Hard Cases que eu participei antes de cursar o bacharelado. E ali a gente tinha o primeiro módulo não teve, e depois o segundo a gente passou a ter um nivelamento de ontopsicologia também, pra conseguir estudar. Porque a gente vinha até o momento era só do direito. Então, como é que tu vai ver a outra perspectiva sem ter minimamente o conhecimento um pouquinho de ontopsicologia, né? E às vezes a gente, como no primeiro módulo a gente não tinha, a gente tentava colocar a ontopsicologia dentro do direito e fazer a leitura da ontopsicologia através do direito. Só que era o contrário, a gente precisava estudar aquilo a partir da ontopsicologia para poder verificar aquela situação. Então, eu acho que esse nivelamento e essa primeira parte e mudar a forma de ver a situação mesmo. Eu tenho a visão da ontopsicologia para poder visualizar essa situação, que isso muda totalmente a forma de ver o caso, de ver a situação. A ontopsicologia que é epistêmica, exato, né? E assim, a gente está falando isso a nível de direito e ontopsicologia, mas parece assim que com as demandas que a nossa sociedade coloca hoje, cada vez mais as profissões precisam entrar num diálogo interdisciplinar, né? Sim. Dificilmente você consegue dar conta de analisar uma realidade ou de fazer uma entrega a partir de um único ponto de vista, né? Acho que é muito bacana isso. Muito bem, então, para a gente continuar, vocês fizeram uma mobilidade acadêmica, né, internacional durante os cursos de graduação de Direito e Ontopsicologia. A gente sabe que o curso... Os sorrisos é porque é uma experiência muito feliz, imagina. A gente sabe que a internacionalidade ela é um dos pilares de formação da ANF. Então, vocês falaram muito do estudo, falaram do trabalho, falaram da ciência ontopsicológica, falaram da alta moralidade também dentro desse estilo de vida que vocês foram aprendendo dentro desse curso, enfim. E eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre essa internacionalidade a partir da mobilidade acadêmica, do intercâmbio que vocês fizeram no direito. Como que foi essa experiência, o quanto que isso, de certa forma, ajudou vocês a se localizarem aí, não só no mundo, mas dentro de vocês, se é que dá pra entender a pergunta. Há boatos que vocês revolucionaram a Europa. Nunca mais foi a mesma depois desse trio. A gente vê. Mas eu sempre gosto, porque a história de como a gente foi pro intercâmbio, eu e a Ana Paula, a gente fez intercâmbio juntas. O intercâmbio da ANF,
que a gente fez, o Nísio fez também no ano seguinte. Ele é em parceria, para quem tá nos ouvindo também, para localizar, é em parceria com a Universidade de Turim, na Itália. Então, a gente faz 6 meses de aula lá e depois retorna e continua o bacharelado normal aqui. E 6 meses é muita coisa, né? Não é pouco bastante É tempo. uma experiência bem significativa, 6 meses. E a forma como começou a história foi muito engraçada, assim, porque eu sempre tive o sonho de fazer uma graduação, uma bigraduação, enfim, uma parte internacional dentro do curso que eu fosse fazer. E escolhi a ANF também por esse motivo, porque já tinha a possibilidade. Mas a gente tava no terceiro semestre, no módulo, no terceiro semestre, quando foi divulgado que ia ter o intercâmbio, que estavam abertas as vagas e tudo mais. E daí foram na nossa sala, foi divulgado abertamente no auditório. E nós, eu e a Ana Paula, a gente já era Já mais sabia. chegadas. E nós falamos, não, vamos se inscrever, vamos ir. E começamos a nos organizar para isso. Até que um belo dia, o Lúcio chegou na nossa sala, o coordenador, e disse que quem poderia se inscrever pro intercâmbio era quem estava a partir do 4º semestre. E a gente estava no 3º. E nisso a gente ficou enlouquecida. A gente foi atrás dele, Meu a gente atacou Deus. ele na... A gente disse, como assim a partir do 4º? Mas a gente tá no 3º e a gente quer ir. Aí a gente encheu bastante o saco. Modificou o edital. Até que foi liberado, então, da gente fazer a inscrição. Então, teve todo um processo seletivo também. Tinha uma bolsa que a Universidade de Turim proporciona para alunos da ANF que vão para lá, então, que é para o primeiro lugar. Depois tinha uma bolsa da graduação, mas ao todo foram 5 vagas. Então, a gente foi num grupo de 5 estudantes da ANF. A gente foi... E o processo, falando um pouco do processo de seleção, como foi, a gente teve todo o processo de avaliação de currículo, de notas do que a gente tinha até o momento, do que a gente tinha estudado já. Por que era o quarto semestre, né? A partir do 4º. Por causa da maturidade já no direito. Porque a gente não tinha tido... Por exemplo, direito civil ainda, constitucional. Tava muito introdutório no curso de direito, né? E depois a gente passou por uma segunda fase, que foi uma entrevista com a professora Analisa em italiano. A gente não falava italiano. E a gente foi pro intercâmbio falando poucamente italiano. oi e tchau. Tchau a tutti, buongiorno. E era isso. Grazie. E a gente escolheu cursar as disciplinas em italiano. Todas as disciplinas que a gente cursou lá foram em italiano. E a gente tinha também uma disciplina específica de língua italiana. Então, pra dar conta... Total. Pra Dessa dar comunicação, dessa língua. Exato. Só que a disciplina de italiano, fazendo um parênteses, era muito engraçada num sentido assim, porque a professora ela era alemã. Aí na nossa turma tinha pessoas de vários países. Ela era alemã, ela nos dava aula em inglês de italiano. Então, tipo assim, às vezes era Até chegar no italiano. Tinha a compreensão do português. E já tinha ainda sido... a gente tinha colegas russos. E como ela falava russo, às vezes ela explicava pra eles italiano em russo. Ela mandava a gente... Ela só dizia assim, vamos parar um pouquinho... Tipo, não nessas palavras, né? Vamos parar um pouquinho aqui. Ela pegava e falava em russo pra eles entendiam. E aí ela continuava, Seguia. né? Mas Inglês. isso vocês fizeram antes de ir ou lá? Isso lá, quando a gente chegava lá, ao mesmo tempo que a gente começava as disciplinas da faculdade, a gente começava uma de italiano, que depois a gente teve prova também. Então, chegando lá, como foi, né? A gente teve primeiro todo um auxílio da ANF, primeiro porque a gente foi antes para Genebra. A gente fez a disciplina da Unitar, que foi em uma parte no Brasil, uma parte em Genebra. Então, a gente foi primeiro para lá, participou do simpósio internacional que teve lá na ONU. E depois disso, a gente foi para a Itália. Só um parênteses aí que é importante, tá? A ANF, através da Fundação Antônio Meneghetti, que faz parte do ECOSOC da ONU, tem a possibilidade de ter essa parceria com a Unitar, que é uma espécie de organização de ensino da própria ONU, e oferece disciplinas de caráter internacional, que são oferecidas tanto na Europa como aqui na ANF, e que você tem uma experiência incrível, né? Acho que teve de diplomacia, teve... A gente teve multilateral de liderança. Teve duas. Essa Duas que já, foi em né? Genebra e depois uma que foi em Haia. Que a de Haia foi mais voltada pra parte E uma que também tinha as aulas aqui, né? Eu me lembro, Era remoto, diplomacia, né? começou uma parte aqui e uma parte era lá. Um mês aqui Isso. e depois bastante lá. E a outra foi ao contrário. A gente fez uma parte lá e depois uma parte aqui. As duas foi junto.
E falando da questão do intercâmbio, tudo, tipo, da questão da formação mesmo lá na Itália, a gente fez duas disciplinas, que era Direito Internacional e Direito Italiano e Europeu. Legal. Porque História do Direito Italiano e Europeu. História do Direito Italiano e Europeu. O professor de História do Direito Italiano e Europeu, ele chegava, a gente tinha aulas às 8 da manhã e até às 10. E ele chegava e dizia, buongiorno a tutti, forza e coraggio, e seguia. Andiamo. E ele falava, e eram aulas muito expositivas, assim, muito diferente do que a gente tem Sim. como normal. A Sim, gente o modelo não de tinha... aula daqui. O modelo de aula é bem diferente. Por exemplo, a gente não tinha, por exemplo, as faltas, a gente não tinha limite de faltas, que nem a gente tem no nosso sistema educacional, assim. Então, lá, por exemplo, as provas nossas eram baseadas. Você veio na aula ou você estudou pela bibliografia? E a partir disso, o professor fazia a prova pra gente, a partir ou da doutrina ou do que ele deu em aula. E a gente tinha também uma disciplina que era Direito Internacional. E a professora, ela tinha muito conhecimento sobre isso. Teve um momento que teve uma pessoa que foi lá, que trabalhou na ONU, que nos deu uma aula sobre o direito internacional e sobre os tratados da ONU, que ele ajudou a fazer naquele momento, 2002, se eu não me engano. E aí, então, a gente teve todo esse percurso de formação de poder ver como que é o direito italiano, que embasa também um pouco o nosso, e também ter essa outra dimensão de como é o sistema educacional, de como é o estudo para os europeus, para essas pessoas. A gente era considerado os Erasmus, que eles têm o programa de Erasmus lá. Sim. Então, e aí teve o momento das provas, que foi um momento bem tenso, vamos dizer assim. Que o professor, eu lembro que a gente entrou, tipo, 8 horas da manhã pra aula, era prova oral. Então, a gente não era prova escrita, que era diferente também. E foi, assim, uma experiência. E aí, o professor, só que tinha eu, a Valentina e mais uma colega nossa que tinha ido, a Elisa, que foi conosco pra lá, que fazia essa disciplina também. E a pergunta, o professor tinha uns monitores junto. Então, os monitores faziam as primeiras perguntas e depois vinha pro professor. E eu não lembro, assim, eu acho que eu até meio paguei da memória essa parte, que eu não me lembro se eu fui falar com o monitor ou não. Porque a gente tava muito nervoso, a gente tinha que responder em italiano. E a hora que a gente foi responder pro professor, ele já tava cansado, já não tava mais, E aí ele disse, mas vocês são Erasmus, vocês devem fazer aula em inglês, não em italiano. E aí ele me fez 2, 3 perguntas, eu respondi pra ele, eu passei na prova, mas assim, eu lembro que eu saí quase chorando, porque foi uma experiência bem, bem intensa, assim, que também era uma coisa que a gente não tava acostumado. A gente tem provas orais na faculdade, mas não nesse sentido, assim. E adicionando, a Ana falou 2 pontos, assim, eu acho que tem mais um terceiro, que é a nossa vivência e o quanto a gente... E a possibilidade que a gente tem de crescer, de mudar, de passar por perrengue mesmo. Valentina, era esse tópico que a gente queria que a gente queria tocar, né? Porque assim, teve um ponto... Os 3 falaram uma coisa bem interessante, né? Vocês falaram assim que foi depois da viagem que vocês sentiram motivação e perceberam a importância do estudo e da vivência da ontopsicologia, né? O que a nível assim de desenvolvimento pessoal vocês foram provocados, e qualquer jovem pode ser provocado por uma experiência de internacionalidade, como que ela nos ajuda a descobrir certas dimensões nossas e como que a ontopsicologia ajudou vocês nisso? Eu acho que, assim, o principal ponto é que tu sai da tua zona de conforto. Não tem como chegar lá e tu continuar fazendo as mesmas coisas que tu fazia aqui, do mesmo modo que tu fazia. Sempre, jeitinho brasileiro não dá, não vai funcionar. Tu vai ter que se adaptar e conhecer aquele lugar. Então, eu acho que, pra mim, o ponto principal do intercâmbio que fez essa diferença tão grande pra mim foi que a gente não viveu em Turim como turistas, mas a gente tinha uma vida lá. De fato, a gente tinha uma rotina. A gente acordava de manhã, a gente ia pra faculdade, a gente tinha aula, a gente almoçava na Mensa, que era Restaurante um restaurante universitário. De tarde, a gente ia pra biblioteca, estudava, e a gente fazia academia. Então, era de fato uma rotina. Era uma vida lá. Era uma vida lá. E foi difícil voltar também, por causa disso. Porque era uma vida. Mas isso fez a gente, por exemplo, a gente fez academia, a gente fazia Muay Thai numa academia em que todo mundo só falava italiano, ninguém falava português com a gente. E a gente não tinha como ir lá tentar falar português. A gente não tinha como ir no mercado comprar as mesmas coisas que a gente sempre comprava. Comer em casa do mesmo jeito que a gente sempre comia. Ou seja, uma flexibilidade, assim, 180. Exato. Tu sai 100% daquilo. E quebrando assim, os teus modelos. Existe a possibilidade de tu ir e tu fazer tudo igual. Total. Tem. Isso é importante. Mas assim,
é muito difícil. Então é melhor, assim, é quase melhor Adapta nem ir, rápido. sabe? Questão da Adapta disponibilidade rápido. histórica, né? É, Porque Exato. a gente tá em outro local, tipo, é outra cidade, a gente não tem pessoas conhecidas assim, e a gente tá indo lá também pra estudar, então a gente tem se organizar a vida, só que de uma forma diferente de como a gente era organizado a vida aqui, Total. sabe? Porque muda a forma de estudo, muda tudo isso, e a vida lá, tipo assim, tinha momentos que eu me sentia um cidadão italiano, uma pessoa italiana, assim, porque era Legal. caminhar na rua, era vivenciar outras coisas, era tipo assim... Era uma cidade... Turim foi a primeira capital da Itália. Então, era uma cidade também muito histórica. Mas eu acho que esse ponto que a Valentina trouxe de realmente ver... e não, porque, cara, se tu não se acostuma, dói muito mais do que tu se não tem acostumar. opção. Você não tem opção. Não tem opção. E eu acho que isso nos dá uma maturidade e uma elasticidade para Total. situações, assim, sabe? Total. E é vivenciar uma cultura local dentro da cultura, assim. Total. O ponto que pra mim foi fundamental é de entender de fato a autonomia, né? A autonomia de tu poder chegar e não ter ninguém, porque de fato lá não tinha ninguém por ti. Nem o teu seguro de vida que tu contratava cobria tudo que podia acontecer. Então tu tava de Literalmente fato, eram testadas as 4 total, autonomias. integral. tava de fato sozinho e responsável por ti. E aí tu Total. tinha um objetivo que era: eu estou aqui por quê? Eu estou aqui porque eu vim fazer a faculdade. E um ambiente pouco controlado por ti naquele momento, né? É, Zero controlado. Zero A língua, controlado, mais ou menos. Não conhecia ninguém, e aí é uma cidade nova, tudo novo. E então, tu acaba, por estar nesse momento, Sim. se dando conta de que, cara, se eu não tomar as rédeas daqui Total. agora, meu Deus, Total. eu posso não ir pra faculdade, porque eles não me obrigam presença, Total. então, meu Deus, Total. Eles Tudo não vão- tá no meu colo. tá no meu colo, tudo no meu sabe? colo. E, tipo, isso gera muita responsabilidade. E aí, a partir disso, começou a abrir leis, assim. Porque quando eu fui pra lá, eu tava no meio do bacharelado em Direito e também no meio do bacharelado em Ontopsicologia. E como eu fui em 2021, pós-pandemia, Total. eu consegui fazer... Eu consegui continuar fazendo as minhas disciplinas Remotas do direito, daqui? remotas aqui, e de ontopsicologia. Então, eu não parei Que a graduação legal! de direito e ontopsicologia e ainda fazia as disciplinas lá. Então, eu tinha que entrar todas as noites, às 7 horas da noite aqui, meia-noite lá, tinha aula até às 3 da manhã e no outro dia tinha aula depois às 10, e aí pelo menos era às 10 e depois da Sim. tarde, na faculdade. Então, eu fiz esse Essa percurso. E então, tipo, eu fui... Eu não perdi o contato com a ANF, Sim. então não perdi o contato com a cobrança de... Tá, Sim. e aí, o que tu vai fazer com isso Sim. quando tu voltar? Sim. E tu começou Né? a visualizar melhor como que tu podia te apropriar das coisas aqui, imagina. Exato, então foi esse ponto de, cara, eu tô chegando no final da graduação, eu tenho mais um ano eu tenho só mais um ano, depois que eu voltar, eu tenho só mais um ano pro direito, eu tenho mais um ano pra ontopsicologia, eu tenho que fazer alguma coisa. E aquela experiência de ser autônomo, de estar lá... Ser obrigada. De escolher o que eu vou fazer, o que eu vou comer, pra onde é que eu vou ir... Ajudou muito a Total. ter maturidade pra tomar essas decisões, Total. pra fazer as escolhas que eu fiz quando eu voltei. Foi E eu Total. acho que tem um ponto, assim, complementando, que é qualquer viagem internacional que a gente faça, vai ter essa mudança. A gente volta diferente, não tem como não voltar. Independente Porque- do tempo que você passa Independentemente fora, né? do tempo. E nas viagens da ANF, especificamente falando, a gente tem muito auxílio. Então, de compra de passagem, de reserva de hospedagem, de Suporte em organização. todas as demandas logísticas. Exato. E não logísticas também, do que precisar. Emocionais. Mas no Os acordos, né? São intercâmbio... 28 acordos internacionais que a ANF tem. Exato. Mas no intercâmbio... A gente fica 6 meses, não é 15 dias. Então, Sim, não tem sim. também como... Sim. A gente tem todo o suporte pra ir, todo o Sim. suporte com documentação. Mas não tem como a ANF ficar... Depois tem esse trabalho que é um trabalho próprio. Exato, 100% do tempo. E a gente teve essa mudança, foi muito rápido. Porque a gente tava em Genebra, a gente ficou 1 semana e meia em Genebra, 100% com a ANF. Nós embaixo do braço E da ANF. agora... E é daí, do com nada, a vocês. gente entrou num ônibus e chegou em Turim. Era nossa. E aí... Se olharam assim... Com vocês, né? Então, tu se coloca muito mais à prova. Total. E é bom, porque tu aprende Total, também. porque é Tu prazeroso. começa a gostar depois de se colocar à prova desse modo, Que né? legal. Tipo, tem o ponto sempre da responsabilidade individual. Tipo assim, cara, essa situação que eu tenho que encarar isso, eu quis isso. Tipo, é o preço também de escolher fazer essa mobilidade internacional, de ficar um tempo lá. E, cara, depois que tu se joga e tu vê que é legal fazer aquilo, tipo assim, te dá uma coisa do tipo assim, cara, eu consigo fazer. Tipo assim, é legal fazer. Que legal. E dá possibilidades pra outras experiências também. Que assim. legal. É.
Que legal ouvir você sobre essa experiência. Agora já se encaminhando, então, para o final do nosso bate-papo. A gente já recebeu ali uma atenção no nosso telinha, do nosso tempo já está estourando. Nossa última pergunta, assim, a gente costuma trazer para o final as indicações práticas de que os nossos convidados podem dar para os nossos ouvintes, né? De como a vida pode ser mais. A gente habitualmente pede 3, mas como estamos com 3 convidados hoje, cada um de vocês nos dê uma indicação prática de como a vida pode ser mais a partir da sua experiência, da sua vivência em ontopsicologia. Da minha parte, eu vim pensando sobre isso todo o caminho, assim, de qual seria. E, para mim, o que funcionou sempre foi trabalhar. E se colocando no trabalho, porque no trabalho a gente tem um outro chefe, tem um outro ponto de referência, que é fora aqueles pontos que a gente carrega dentro. Então, o trabalho, ele vai te ensinando a partir da dor, assim, de... Cara, tu não vai ganhar um cargo, uma promoção, ou tu não vai ser reconhecido pelo teu trabalho se tu quiser ficar agradando o teu chefe, se tu quiser ficar agradando os teus colegas. Tu vai ser reconhecido pelo quanto tu entrega. Resultado. E a vida é isso. Então, tu só entende como a vida pode ser mais a partir do momento que tu troca esse drive e tu entende, cara, é só se eu me jogar de fato de cabeça nisso aqui e quiser, pelo meu resultado, tirar o meu mérito, né? Então, e o trabalho é a forma mais rápida e direta e objetiva para deixar isso claro na vida de uma pessoa. Então, eu diria isso, assim, a minha dica é trabalhar e se atirar de cabeça e... tomar na cabeça, quando precisar tomar, óbvio, vai tomar. Aprende rápido. É o processo da maturidade. Uhum. E não desistir quando começar a tomar, sim. né? E é isso, assim, a minha dica é essa. A minha dica vem mais ou menos complementando a do Nísio, porque eu acho que é trabalhar, mas também inclusive dentro do trabalho, é saber o porquê tu faz as coisas. Não adianta só tu sair fazendo, pedem pra virar a cabeça pra lá, eu virei. Eu viro pra cá, eu virei. E assim tu vai indo. Mas por que tu faz aquilo? Porque no momento que tu entende o porquê tu faz cada coisa, tu dá um sentido pra ti também. Porque senão fica só no estereótipo de fazer. E vou lá, faço o que me pedem. Vou lá, faço o que me pedem. Ok, mas por que eu tenho que fazer aquilo? Me pedem. E eu vou lá e faço. Mas o porquê? E daí tu passa a entender também, dentro de cada situação... como tu leva pra ti, o que tu leva pra ti daquilo, como tu cresce a partir daquilo que tu faz. Tu faz, mas entender o porquê tu faz aquilo. E pra mim, eu acho que corrobora com o que o Nísio e a Valentina trouxeram, é muito viver as experiências que são oportunizadas ou que em um momento surgem pra você. Tipo assim, surgiu a possibilidade, tem uma possibilidade de eu ir fazer uma viagem internacional. Falando do público ANF, falando das pessoas que entram na graduação, dos jovens que entram. Viva as experiências e, tipo assim, se jogue nessas experiências, assim. E dê a possibilidade de você se conhecer a partir dessas experiências. Porque a gente fala muito de o que eu quero ser quando crescer ou quando me formar. Mas é que é no percurso também que tu vai descobrindo isso. E isso só é possível a partir do trabalho, de saber por que você faz e também porque você viveu aquelas experiências. Então, pra mim é muito ponto assim, não fica com medo de viver algo. Tipo, se joga naquilo, entende o que serve pra você, o que não serve pra você, que também funciona. E vive, sabe? Tipo assim, a vida pode ser mais a partir daquilo que você vive também. Coragem. Né? Gente, muito obrigado. Foi um bate-papo super interessante. Eu acho assim que em torno de 1 hora, fechando 1 hora, a gente conseguiu tratar de vários assuntos, né? E eu acho que a mensagem final é essa, né? Vocês, assim, os 3 antes dos 30 anos já vão ter 2 graduações completas, uma experiência internacional, os 3 bem encaminhados a nível de trabalho, vida profissional. Isso mostra que a vida pode ser mais a partir das nossas decisões, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Para você que nos assiste, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.